Sabe, existe um fator que sozinho pode decidir o sucesso ou fracasso de qualquer negócio, ou até mesmo de um orçamento pessoal. E não é o lucro. É algo bem mais básico, mais real, o fluxo de caixa. E hoje a gente vai desvendar exatamente o que é isso. Para entender por que o fluxo de caixa é tão, mas tão crucial, vamos começar com uma pergunta que deixa muita gente de cabelo em pé. Como é que uma empresa que dá lucro pode quebrar? Parece não fazer sentido, né? A resposta está toda aqui, nessa diferença fundamental. Lucro é uma ideia, um conceito que fica lá no papel, na contabilidade. Agora, dinheiro em caixa, isso é a realidade. É o que paga o aluguel, os salários e mantém as luzes acesas de verdade. E essa analogia é simplesmente perfeita. O fluxo de caixa é o oxigênio. Pode existir um plano de negócio super lucrativo, mas sem o dinheiro entrando e saindo de forma saudável todo dia, a empresa simplesmente sufoca. Ok, se o dinheiro é esse oxigênio todo, muitas vezes ele escapa por vazamentos que a gente nem percebe. O primeiro passo para ter controle é justamente encontrar esses vazamentos. Então, vamos começar o diagnóstico. Quase sempre, a raiz do problema está em alguns hábitos bem comuns. Sabe, misturar a conta pessoal com a da empresa, não dar bola para aqueles pequenos gastos que, no fim, viram uma bola de neve ou simplesmente não ter um plano. Esses são os verdadeiros vilões que não deixam a gente enxergar para onde o dinheiro está indo. E aqui está um dos maiores perigos, os custos invisíveis. Aquela assinatura que ninguém usa mais, as taxas do banco, os juros por atraso. Sozinhos, eles parecem inofensivos, mas quando a gente soma tudo, eles viram um ralo silencioso que suga o dinheiro do caixa sem ninguém ver. Então, qual a solução mais simples e poderosa para começar a tampar esses vazamentos? Separação. Uma conta só para o negócio, outra só para a vida pessoal. Essa clareza é a base, o alicerce de todo o controle financeiro. Diagnóstico feito. Agora, vamos para a solução. Existe um método que é surpreendentemente simples para transformar o caos financeiro em controle total. Vamos ver como ele funciona? Primeiro, esquece aquele monte de termo complicado da contabilidade. No seu estado mais puro, o fluxo de caixa é só isso, o movimento real de dinheiro, o que entra e o que sai da conta. Ponto final. Simples assim. Pensa nisso como se fosse uma balança. O objetivo é bem claro: manter o lado das entradas sempre mais pesado ou, no mínimo, igualzinho ao lado das saídas. O equilíbrio é tudo. E a regra de ouro para essa balança funcionar é a consistência. O segredo é registrar tudo, na hora que acontece. Isso transforma o que parece uma tarefa chata num painel de controle financeiro em tempo real. Olha, a melhor ferramenta é aquela que a pessoa realmente vai usar, né? Então não importa se é um caderno, uma planilha ou um software. O importante é começar. Cada um tem seus prós e contras, é só escolher o que funciona melhor no dia a dia. Mas como é que essa teoria toda funciona na prática, na vida real? Vamos ver dois exemplos bem comuns de como esse método simples pode levar as finanças do vermelho para o azul. Primeiro, vamos conhecer o João. Ele é freelancer, então o dinheiro dele não entra certinho todo mês. Entra em picos. É uma situação muito comum. Entra um pagamento grande, a tentação de gastar é alta e fica fácil esquecer que as contas fixas, como o aluguel, vão chegar. Ao anotar cada entrada e cada saída, a realidade aparece. Olha só a tabela. Ele recebeu R$ 1.500 de clientes, mas depois de algumas despesas do dia a dia, o saldo já caiu para 650. Com um aluguel de R$ 1.000 vindo aí, o registro diário acende um baita alerta vermelho. Agora ele tem a informação para cortar gastos antes que seja tarde. A lição aqui é uma regra de ouro, principalmente para quem tem renda que varia. Pague o eu do futuro primeiro. Assim que o dinheiro entrar, já se separa uma parte para as despesas fixas. Criar essa reserva é o que evita o estresse do fim do mês. Agora vamos para a história da Mari. Ela é dona de uma loja, vende super bem, mas enfrenta aquele problema clássico. O dinheiro das vendas a prazo demora para entrar, mas a conta do fornecedor vence amanhã. Aqui, a ferramenta muda um pouco. Não é só registrar o que passou, é prever o futuro. Ao projetar as entradas e saídas, a Maria enxerga o que está por vir. Ela tem R$ 8.000 para pagar longo, mas só tem R$ 2.000 em caixa, e o resto só entra em 30 dias. Essa visão antecipada do buraco de R$ 6.000 é o que permite que ela haja antes da crise estourar. E essa previsão dá poder a ela. Agora ela tem opções. Ela pode negociar prazos, pode oferecer descontos para quem pagar à vista, pode até antecipar os recebíveis. Ela deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna uma gestora ativa do próprio negócio.
O que a gente aprende com o João e a Maria é que o controle financeiro não é uma ação única, um milagre. É um hábito. É sobre construir uma rotina nova e sustentável. E a rotina do sucesso é basicamente este ciclo de 4 passos: registrar todo dia, separar os gastos por categoria, analisar o que aconteceu na semana e, com base nisso, planejar o futuro. É um motorzinho que transforma dados do passado em decisões inteligentes para o futuro. É muito importante lembrar que o objetivo aqui não é a perfeição, de jeito nenhum, é o progresso. Cada pequena transação registrada é um passo no caminho do controle, um passo na direção do empoderamento financeiro. Então, para a gente fechar e transformar todo esse conhecimento em ação agora mesmo, fica a pergunta no ar. Qual é a única transação, por menor que seja, que se pode registrar hoje para dar o primeiro passo nessa jornada?